Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer porque vocês reservaram esse tempo para estar comigo, com o Dr. Gustavo, para a gente falar de um tema tão importante que envolve saúde ocular, que é catarata. Provavelmente, catarata é a cirurgia ou uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo, não só apenas em oftalmologia, mas em toda a medicina. E por quê? Porque a população está envelhecendo, assim como os cabelos vão ficando brancos e as rugas vão aparecendo, Gustavo. O cristalino também vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. Pessoal, vocês sabem que esse é um assunto importante, então não fica aí não, tá bom? Envie essa live para um amigo, para um vizinho, para um colega de trabalho, provavelmente para alguém que tem um pouquinho mais de idade do que vocês, que a gente vai enviar informações importantes, relevantes, e vão fazer com que essas informações ajudem as pessoas a ter uma noção melhor de como que é a saúde ocular. Pessoal, eu tenho a grata satisfação de ter conosco hoje o doutor Gustavo. É Cooper, Gustavo? Cooper Marino, é isso? Vai do freguês, é Cooper, Keeper. Tem o treminho ali, mas depende. Depende de quem fala. Qual é a origem? É alemão, Gustavo? Essa é alemã, é. Ah, legal. Então, eu pensei que só tivesse o Marino. Não, tem esse Keeper no meio metido aí. Ah, na verdade, gente, não é Cooper não, tá? Provavelmente é Keeper que se pronuncia isso, Gustavo. Exato. Gustavo, muitíssimo obrigado por você ter reservado esse tempo para estar comigo, com a audiência. Eu sei que a agenda é super apertada, você sempre trabalhando muito, correndo aqui e ali acolá, mas de maneira gentil e educada, mais uma vez você aceitou o nosso convite de estar aqui compartilhando muita experiência e muito conhecimento que você tem sobre um assunto que você domina. Muito obrigado mesmo, viu, Gustavo? Imagina, um prazer, Charles. E olha só, pessoal, para quem não conhece, o Dr. Gustavo ele fez graduação na Santa Casa aqui de Santa Cecília. Em seguida, o Gustavo foi lá para a Universidade de São Paulo, né, Hospital das Clínicas, fez a residência dele lá. Aí o Gustavo ficou um tempo lá fora, em Cleveland, provavelmente um dos grandes centros de cirurgia refrativa no mundo. Ficou com o Dr. Steve Wilson, um grande nome também, da cirurgia refrativa. Em seguida, o Gustavo voltou, defendeu o doutorado dele, aí o Gustavo mergulhou no mundo da catarata, e hoje o Gustavo é uma grande referência em cirurgia de catarata. Por isso que nós o convidamos para estar aqui conosco, conversando um pouquinho sobre catarata. Mas olha só, Gustavo, tem muita gente que confunde o cristalino normal com catarata. Então, o que eu primeiro queria que você nos ajudasse a entender? Eu não sei se você tem olhinho por aí. Você tem olhinho ou não, Gustavo? Não tenho. Não tem Vou ficar devendo esse problema olhinho. não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que a gente falasse rapidamente um pouquinho sobre o que é o cristalino natural, apesar do meu estar um pouquinho opaco. Em seguida, a gente fala de catarata. Então, assim, uma anatomia bem rápida, bem simples sobre cristalino, pode ser sobre o olho, você fica à vontade. E em seguida, você diz para a gente que é catarata, e lembrar de diferenciar, Gustavo, a catarata da pelinha, que essa é uma dúvida muito frequente por parte da audiência. Eu acho que isso acontece também contigo com bastante frequência lá no consultório. O paciente chegando o seguinte: olha, doutor, estou com uma pelinha no meu olho, isso é catarata, né? Isso não é catarata. Então, fala para a gente primeiro o que é cristalino, depois o que é catarata, e faz a diferenciação entre a catarata e a pelinha que tinha pterígio. A palavra é tua. Vamos lá. Obrigado pelas palavras, Charles. Obrigado pelo convite. Então, o nosso olho, eu sempre digo que ele é como se fosse uma câmerazinha fotográfica, né? E E ele é composto por algum sistema de lentes. isso. E o cristalino é a lente mais interna, né? Então, essas lentes são a córnea, que é essa mais... Esse é o cristalino, a lente mais interna, e a córnea, que é a lentinha mais externa, né? Tá. Então, essa é a lente que é responsável por focar a imagem lá na retina, que é essa partezinha laranja, né? Que é onde a imagem é projetada, né? Então, o cristalino, como o próprio nome diz, quando a gente nasce, ele é cristalino, ele é transparente, né? E ao longo dos anos ele vai sofrendo um processo de embaçamento, né? Ele vai ficando cada vez mais opaco, por diversas causas, né? A principal delas é a senilidade, né? Pela idade mesmo. E tem as cataratas secundárias, né? Então pode ser catarata secundária a um trauma, a inflamação, a uma doença como diabetes, por exemplo, que é a mais comum delas, né? Ao uso de medicamentos como os corticoides e outros que também causam a opacificação dessa lente natural do olho, né? E é isso que, por esse motivo que o Dr. Charles
comentou, é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. A nossa população mundial está envelhecendo, né? Então, e é uma cirurgia que impacta de forma tremenda a qualidade de vida das pessoas, né? Então, por isso que é um universo tão bacana, por isso que tem tantas pessoas como nós, né, apaixonados por isso, porque realmente é uma área muito bacana. Perfeito, Joia. Excelente. Você, inclusive, já entrou num pouquinho do próximo assunto que a gente ia trazer à tona, Gustavo, que era a questão das causas. Mas eu queria que a gente voltasse e lembrasse a diferenciação entre aquela Sim, sim, pelinha, sim, desculpa, não tem verdade. problema, a pelinha e a catarata. Isso, essa pelinha então que as pessoas confundem bastante, é uma pelinha mais externa, né? Que cresce na Isso, córnea, entre a transição da esclera e a córnea, né? É a tal da carninha crescida, o tal do pterígio, né? isso, Que é muito relacionado à exposição solar, então isso. principalmente em pessoas que estão expostas, né? Trabalho no campo, que ficam submetidas ao sol, então pescadores, pessoas que trabalham em situações que estão expostas a bastante ao sol, né? Então essa carninha ela é externa, ela não tem nada a ver com a catarata, que é a opacificação da lente mais interna, né? Mas é uma coisa bastante frequente dos pacientes confundirem realmente, né? Joia, perfeito. Eu quis trazer essa questão à tona exatamente porque isso é bastante frequente na prática oftalmológica, o paciente confundir a pelinha que é por fora e a catarata que é por dentro. Olha só, Gustavo, você também já adiantou um pouquinho quais são as causas, né, da catarata. A gente já tinha conversado antes que o envelhecimento natural é a causa mais comum. O cristalino realmente vai envelhecendo, então vai perdendo transparência. Você também já mencionou algumas outras causas, como infecção, inflamação, trauma, doenças como diabetes, até mesmo corticóide, não é isso? Ô, Gustavo, agora a catarata, ela comete só um olho ou ela comete os dois olhos? E quando ela comete os dois olhos, a coisa acontece de maneira simétrica ou de maneira assimétrica? Porque tem algumas pessoas também que acham que a catarata só é de um olho. Então, explica Sim, pra gente. sim. São os dois, ao mesmo tempo, tempos diferentes, e de maneira simétrica ou assimétrica? Fala pra gente. Essa é uma boa pergunta, Charles. Normalmente a catarata ela é bilateral, ela comete os dois olhos, a não ser naqueles casos, por exemplo, de trauma ou, enfim, condições unilaterais que levam a uma catarata secundária. Mas Tá, normalmente a catarata, pela senilidade, pela idade, ela é de acometimento bilateral, mas ela tem um caráter que pode ser sim assimétrico. Então está ok. um pouquinho mais adiantada em um dos olhos em relação ao outro, né? Então, de modo geral, bilateral, mas não é Tá, incomum que tenha uma certa assimetria entre os dois olhos, né? perfeito, excelente. Gustavo, você que é uma referência em catarata, você recebe muitos pacientes com catarata, e aí vamos falar um pouquinho sobre sintomatologia, né? Isso, porque a gente escuta também falar alguns pacientes dizendo o seguinte: olha, doutor, é engraçado, eu passei em consulta com o médico me falou que eu estava com catarata, tudo bem, até que eu concordo em parte com ele, porque a minha visão de longe piorou muito. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu percebi que minha visão de perto melhorou. E isso, Gustavo, gera uma certa ansiedade, uma dúvida do paciente. Então, quando a gente pensa em sinais e sintomas de catarata, fala um pouquinho para a gente na tua rotina, quais são as queixas mais frequentes que o paciente traz para você no teu consultório, e quando você vai examinar, quais são os achados mais comuns lá no exame oftalmológico. Perfeito. Bom, Charles, eu sempre digo que a catarata, embora ela traga uma série de sintomas, né, muitas vezes é um achado de exame, porque o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação, né? E como a catarata ela é insidiosa, ela vai se instalando dia após dia ao longo de anos, né? Então o paciente às vezes nem percebe, ele realmente acha que está enxergando super bem, e quando a gente senta ele lá na cadeira para fazer o teste, ele fala: opa, não estou enxergando as letrinhas, né? Mas tem outros casos que o paciente realmente ele se queixa de um embaçamento visual, as luzes já começam a atrapalhar bastante o paciente, principalmente aqueles que dirigem à noite, o farol dos carros começa a incomodar bastante, né? O paciente às vezes troca de óculos e fala: poxa, mas esse meu óculos aqui não ficou legal. Ele fica limpando o óculos toda hora achando que o óculos está embaçado, né?
E tem esse caso clássico que você mencionou do paciente que ele fala, poxa, doutor, eu realmente para longe deu uma embaçadinha, mas agora eu percebo que eu tiro o meu óculos de leitura, eu estou conseguindo enxergar melhor de perto, né? Exato. Então é um tipo lá de catarata que vai induzindo uma miopia ao paciente, que é o que facilita a visão para perto, né? Então ele percebe que às custas de embaçamento, claro, mas essa visão vai ficando até um pouco melhor para perto, né? Exato. Então é uma sintomatologia bastante variada, Ah, mas o mais clássico eu diria que ainda é o embaçamento, o contraste, as cores já não isso. têm mais a mesma forma como antes, mas por ser uma coisa insidiosa, muitas vezes o paciente não percebe, né? E até se assusta quando tem o diagnóstico da catarata, mas isso é bastante variado. Gustavo, quando a gente pensa um pouco em prevenção, porque você já falou também que alguns pacientes têm aquela pelinha no olho, que a gente conversou há pouco tempo atrás, que é o pterígio, mas a gente acredita também que existem alguns fatores que podem acelerar o aparecimento da catarata e a velocidade também de progressão da doença, né? Então, por exemplo, alguns vícios podem contribuir para um aparecimento mais precoce e por um desenvolvimento, uma aceleração da catarata. A exposição aos raios ultravioletas, medicação e tal. Então, assim, se a gente fosse falar em prevenção, que é uma coisa que a gente possa fazer, eu não sei se dá para evitar por completo, provavelmente não, mas quem sabe a gente consiga diminuir não só o surgimento, o aparecimento, mas a velocidade de progressão da doença. Então, quando a gente pensa assim, em medidas preventivas, o que é que vem à tua cabeça que a gente poderia orientar a nossa audiência com relação à catarata? Perfeito, Charles. Então, assim, catarata todos teremos, eu falo isso para os meus pacientes, né? A gente, Isso. se vivermos o suficiente, pelo menos com o que temos de conhecimento de medicina hoje em dia, a gente vai desenvolver em algum momento a opacificação do cristalino, né? Perfeito. Acho que as medidas básicas são realmente a proteção à exposição ultravioleta, então Isso. sempre usar óculos com uma proteção adequada, que nos proteja desse tipo de radiação que é tão nociva. E outras Tá. formas de manter boas alimentações, evitar o cigarro, algumas cataratas estão relacionadas, por exemplo, a atividades laborais, então aqueles pacientes que trabalham, sei lá, em, em condições extremas, como trabalhando num fogão, a lenha, com altas temperaturas. Então são algumas condições que realmente predispõem esse surgimento um pouco mais precoce da catarata. Tá. Embora todos teremos um dia. É sinal que a gente viveu o suficiente para desenvolver a catarata, não tem jeito. Gustavo, seguindo um pouquinho mais para frente, então uma discussão muito grande é o seguinte: quando é que a gente deve operar? Porque no passado, sabe que eu acho que nos últimos 20 anos, provavelmente, conhecimento, inovação, tecnologia em medicina como um todo, e especificamente oftalmologia, sobretudo catarata, teve assim, foi um ganho absurdo, né, isso? As lentes melhoraram bastante, os aparelhos que se utiliza para fazer as cirurgias de catarata também, as medicações que a gente utiliza. Então, no passado, Gustavo, tinha aquela história de esperar a catarata amadurecer para fazer a cirurgia. Então, o indivíduo estava numa idade muito avançada, porque na ocasião as incisões eram bem grandes, as lentes também eram grandes, elas assim, não se dobravam, então teria que passar por uma incisão grande. Mas nos dias atuais, a gente está no século XXI, uma idade considerada pós-moderna, quando é que a gente tem que esperar para fazer a cirurgia de catarata? Tem que estar no estádio muito avançado ou tem algum outro critério que a gente utiliza para indicar a cirurgia de catarata? Isso é muito frequente, Gustavo, essa dúvida. Perfeito. Mas ainda hoje, em pleno 2023, os pacientes perguntam, mas doutor, será que eu não devo esperar a catarata amadurecer, né? Isso, Isso passa isso. muito por essa revolução que você disse, né? Nas técnicas, nos aparelhos, nas lentes, né? Que a gente tem uma infinidade de modelos. Então, hoje o meu conceito de a hora de operar é quando o paciente tem sintoma, né? Então, eu não acho que o paciente deva operar uma catarata que não existe, não é isso. Mas é a partir do momento que o paciente tem sintomas, que aquilo está roubando a qualidade de visão, a qualidade de vida dele, né? A cirurgia é tão boa, entrega resultados tão bacanas que eu não vejo motivo para uma pessoa enxergar aquém do que ela pode, né?
Sem contar outras condições, então se o paciente tem a câmara estreita, ele está predisposto a ter um tipo de glaucoma, esses casos a gente sempre opta por indicar cirurgia, mas em termos de catarata a mais comum que tem, o paciente tem o sintoma dele, tem catarata que justifica, o restante dos exames normais que vão nos dar a certeza de que a cirurgia vai ter bons resultados, é a hora de intervir. Então, assim, eu não sou o super intervencionista que opera qualquer catarata, não é isso, não é essa a ideia. Mas se o paciente tem uma queixa, né, que está atrapalhando a vida dele, tem a catarata e é uma cirurgia super segura, não tem por que postergar, né? Isso torna, inclusive, a cirurgia muito mais fácil tecnicamente do que esperar essa catarata ficar mais avançada e aí fica uma cirurgia que se torna mais complexa, né? Gustavo, eu vou até voltar, continuando nesse raciocínio de tratamento da catarata, porque também não é tão infrequente o paciente achar, ou já trazer para o consultório é o seguinte: olha, doutor, eu conversei com um parente, com um amigo, com um vizinho, e eles me falaram que colírio X, quando a gente pinga no olho, diminui a velocidade de progressão da catarata, ou quando eu pratico algum exercício, ou quando tomo alguma medicação, ou alguma alimentação rica em alguma coisa específica, vai fazer com que não tenha catarata. Gustavo, dá para tratar clinicamente a catarata? Há quem advogue, inclusive, exercícios para os olhos, né? Charles, Isso, exato. seria maravilhoso. A catarata ainda é hoje a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? Isso. Então, seria maravilhoso que existisse essas gotinhas a um preço acessível para todos, mas não é uma realidade, né? Pode ser que isso aconteça um dia, tomara que aconteça, mas acho que talvez demore um pouquinho para chegar para a nossa prática clínica, né? Então, a catarata ainda hoje é um tratamento eminentemente cirúrgico, é a cirurgia que corrige. E quem sabe, oxalá, um dia a gente tem essas gotinhas milagrosas para, enfim, para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Mas ainda hoje é eminentemente cirúrgico o tratamento da catarata. Olha só, pessoal. Não existe outro tratamento para catarata a não ser cirurgia, tá bom? Eu quis trazer essa questão, Gustavo, exatamente porque você tocou no ponto de que existem alguns outros profissionais que não o médico ou oftalmologista, que às vezes sugerem outros tratamentos para catarata que não sejam cirúrgicos. Eu tenho falado nos últimos 2 anos que ainda no território brasileiro, o profissional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista. É o único que foi treinado de forma correta e está habilitado a tratar das diferentes doenças que acometem o olho. E cirurgia de catarata é um procedimento, apesar de complexo, como o doutor Gustavo falou, ele é rápido, seguro, eficaz, mas ele é complexo. Tem que ser uma pessoa muito bem treinada e habilitada. Não tem outro tratamento, pessoal, para catarata, a não ser cirurgia. Gustavo, uma dúvida, porque às vezes os pacientes dizem, tudo bem, doutor, tem algumas doenças do olho que a gente não precisa fazer exame de sangue e eletro, só que na cirurgia de catarata a gente precisa fazer esses exames. Por que além de olho, tem que fazer também alguns outros exames de sangue? Para saber se a saúde como um todo está legal, ou será que tem alguma condição sistêmica que pode, por exemplo, contraindicar a cirurgia, Gustavo? Pelo menos temporariamente? Sim, embora seja uma cirurgia, como você falou, tecnicamente ela é complexa, mas ela é uma Isso. cirurgia rápida, né? Rápida. E hoje em dia, para dar mais conforto para os pacientes, são cirurgias feitas com sedação. Então, o Isso. paciente, eu brinco com os meus pacientes que são colocados aquela caipirinha milagrosa na veia deles, e eles dão Aham. aquela apagadinha por um tempo, né? E essa condição, inclusive, de levar o paciente ao centro cirúrgico, ele está ali num ambiente um pouquinho de ansiedade, está em jejum. São condições que levam o paciente ao estresse que a gente precisa certificar de que ele tem uma boa condição clínica para realizar a cirurgia. Então, Perfeito. por esses motivos que é fundamental que se faça ali uma avaliação pré-anestésica. Perfeito. Não precisa ser nada muito, né, elaborado, mas enfim, que se avalie ali pelo exame de sangue, a função cardíaca, para que a cirurgia seja feita com segurança, Charles. A cirurgia de catarata, ela não é feita para dar pepino, ela é feita para correr bem, é para ser feita de uma vez só, uma vez na vida, fez, ficou bom. Então, para que isso seja muito bem feitinho, a gente se cerca desses detalhes para que tudo corra bem. Gustavo, quem tem catarata
nos dois olhos. Opera os dois olhos ao mesmo tempo? Eu sei que essa é uma questão polêmica. Ou opera um olho de cada vez? Se opera um olho de cada vez, qual é o intervalo entre uma cirurgia e outra? E quando vai Perfeito. escolher fazer o olho? É o olho melhor? É o olho pior? Qual o critério que a gente utiliza para indicar o primeiro olho a ser operado? Tá, joia. Bom, de modo geral, de praxe, eu não faço cirurgias bilaterais simultâneas por uma questão de segurança do paciente mesmo. Raros, salvo raríssimas exceções. Então, eu já fiz Tá. cirurgia bilateral num paciente que tinha uma condição clínica muito ruim, e aí a sedação em si, né, que foi uma cirurgia com anestesia geral, então aproveitou e já fez os dois, mas isso é a extrema exceção. Então, normalmente se opera um olho por vez. Normalmente, na minha rotina, a gente faz um olho e na semana seguinte já se consegue fazer outro olho. Quando for operar o segundo, o primeiro já está legal, então o paciente fica bastante satisfeito, né? E me perdi um pouquinho na sua outra pergunta. Qual foi? E qual o olho que você opera primeiro? É o Ah, que tá. enxerga Boa. melhor, que Sim, sim, enxerga sim. pior, ou não tem nenhum Charles, não critério? existe uma regra, né? É isso. De praxe, a gente começa pelo olho pior, né? Tá. Mas em algumas situações, quando, por exemplo, o paciente tem um olho que é muito bom, né, e o outro é um olhinho com prognóstico ruim, e o paciente está numa situação de não enxergar com nenhum dos olhos, eu às vezes opto por operar o olho bom, para o Tá. paciente já garantir uma boa visão, e depois eu corro atrás do prejuízo do olhinho que é mais fraco, né? Mas isso é uma coisa de se conversar com o paciente, embora normalmente a gente comece pelo olhinho pior, né? O olho de pior visão. Joia. Deixa eu enviar um beijão para a Ana. Ana é minha professora de PNL, Programação Neurolinguística. Inclusive, eu queria aproveitar e quem tiver interesse em mergulhar nessa área do conhecimento, vale a pena. Tem sido para mim transformador. Ana, beijão para você. A gente se vê esse final de semana, tá? Olha só, Gustavo. Muito bem. Então, a gente opera um olho por vez. Geralmente, o olho pior. Geralmente, uma semaninha entre um olho e outro. Deixa eu entrar agora em uma outra polêmica, Gustavo. Você já falou previamente um pouquinho, e eu queria que a gente voltasse mais ainda sobre esse assunto. Porque, em geral, quando o indivíduo é portador de catarata, então ele, quando tem comprometimento de qualidade de vida por causa da catarata, estaria indicado fazer cirurgia. Mas existem situações em que o indivíduo está lá por volta dos 55 anos de idade, ele não tem uma catarata franca, Gustavo. Mas ele tem aquele probleminha que ele não enxerga bem de perto. E fica aquela discussão. Nesse caso, vale a pena fazer uma cirurgia de implante de lente dentro do olho para corrigir grau ou não? Ele não tem uma catarata franca, mas é um cristalino que a gente chama de disfuncional. A visão para longe está razoável, não está tão boa, mas a visão para perto está ruim. Eu sei que isso é polêmico, Gustavo. Fique à vontade para dar a tua opinião a respeito. É de fato um assunto polêmico, mas já respaldado pelo Conselho de Oftalmologia, né? Então, assim, eu acho que desde que bem selecionado o caso, né? Então, excluídos aqueles casos em que a cirurgia pode trazer algum risco para o paciente, essa cirurgia da catarata com a finalidade refrativa, ela é sim parte do arsenal de tratamento, então é uma coisa que é cada vez mais presente na nossa prática clínica, mas pode parecer aquele chavão, mas, Charles, é a boa seleção do paciente, né? Exato. Então é sempre respeitar a ética, fazer as coisas com correção, né? Não é para sair operando em qualquer caso, então são casos bem selecionados. Não vou nem entrar aqui na matéria de paciente hipermétropes, enfim, são casos bem selecionados que a cirurgia refrativa é sim, a cirurgia de catarata é sim uma das principais cirurgias refrativas, né? A cirurgia refrativa mais realizada. Então, ela com essa finalidade é realmente extremamente importante e cada vez mais, na minha opinião, deve ganhar um espaço maior, né? Com as lentes melhorando, com a técnica se aprimorando ainda mais, eu acho que é uma coisa que deve ficar cada vez mais presente na rotina, na prática clínica do oftalmologista. Perfeito, Gustavo. Excelente. Olha só, você tocou em outro assunto importante, que é a lente. E você acha que já sabe o que, é que eu vou perguntar. Porque existe uma discussão muito grande, Gustavo, entre a questão de você usar uma lente importada e usar uma lente nacional.
Qual o critério que a gente utiliza para indicar? Existe realmente diferença entre a nacional e importada? Será se uma é melhor? Será se outra é pior? E quando a questão, por exemplo, não é, sei lá, recurso financeiro. O indivíduo tem recurso financeiro suficiente para realizar a cirurgia, ele gostaria de implantar a melhor lente. Será se a melhor lente é importada ou a melhor lente é nacional? Gustavo, como é que a gente resolve esse dilema, jovem? Maravilha, Charles. O que é importante a gente saber é que não existe uma lente que vá em todos os olhos, né? Eu sempre Tá. explico aos pacientes que existe a lente certa para cada tipo de olho, né? É Perfeito. para isso que a gente lança a mão de tantos exames, que é para estudar o olho como um todo realmente. E aí a gente vai poder estudar e ver quais são as opções, as melhores opções para o paciente. Pode ser que para o paciente A gente indique uma lente e para o paciente B a gente indique outra lente, né? Perfeito. Mas que de fato há sim diferenças qualitativas entre os modelos que grosseiramente são separadas em nacional e importadas, isso Isso. não há dúvida, né? Perfeito. Não que as lentes nacionais sejam imprestáveis, não é isso, mas que há em si uma diferença de qualidade entre as lentes, isso há. Mas somente a avaliação, né, completa e meticulosa vai nos mostrar qual que é o melhor modelo para aquele tipo de olho, que eventualmente pode mudar de um olho para o outro o mesmo paciente, né? Então, acho que essa é a grande beleza, é a ciência por trás da cirurgia de cataratas. É ter uma boa indicação, né, para que atinja, de fato, o que o paciente está procurando. Vocês percebem, pessoal, a importância do relacionamento médico-paciente na tomada de decisão? Porque às vezes a questão financeira não é o fator mais importante, mas para um paciente X, a melhor indicação é aquela lente. Quem vai decidir isso é você, o seu médico, o resultado dos exames. Isso é uma coisa importante. Gustavo, outra dúvida muito frequente é que o paciente diz o seguinte: olha, doutor, eu fui fazer a minha cirurgia de catarata a laser. A gente sabe que, tradicionalmente, a cirurgia de catarata é realizada com ultrassom, que é uma onda mecânica que vai quebrar o cristalino que está cataratoso, remove o cristalino e implanta a lente. Mas a gente sabe que não faz tanto tempo assim que também a cirurgia de catarata pode ser feita com laser. Explica para a nossa audiência se realmente o laser é fundamental hoje em dia na cirurgia de catarata, ou o método tradicional ele ainda consegue resolver a maioria dos casos, ou tem situações específicas que, de repente, o laser poderia ser uma boa opção também. Tá, joia. A resposta talvez seja um misto de todas essas coisas que você falou. Tá. O laser não é de forma alguma imprescindível, ou seja, a técnica convencional ela vai muito bem, ela funciona super bacana, né? Mas o laser ele traz um pouquinho mais de precisão, né? Ele deixa a cirurgia um pouco mais precisa, talvez, quem Ok. sabe, um pouco mais segura, né? Mas não é uma coisa que seja absolutamente imprescindível. Há alguns casos em que talvez ele tenha uma indicação um pouquinho melhor, então aquele paciente que tem uma córnea um pouquinho mais fraca e você quer diminuir um pouquinho o trauma cirúrgico, Ah, ou em alguns casos selecionados ali, que a catarata está um pouquinho fora do lugar, enfim, detalhes técnicos que fazem com que a gente veja uma indicação um pouquinho melhor do laser. Mas eu tá. acho que é honesto, é justo a gente dizer para os pacientes que assim, a cirurgia manual vai super bem, né? Mas o laser ele acaba sendo um extra, algo que torna a cirurgia ali um pouquinho mais precisa, mais perfeitinha, digamos. Perfeito. Excelente. Olha só, Gustavo, já se passaram 40 minutos, eu preciso acelerar. O tempo, quando o assunto é interessante, o convidado como você que domina, o tempo passa que a gente nem percebe. Acho que eu tenho mais duas ou três perguntinhas. Vamos Gustavo, lá. uma outra coisa que os pacientes geralmente perguntam é o seguinte: doutor, eu fiz minha cirurgia de catarata. A catarata volta? Sabe por que ele pergunta isso, Gustavo? Porque depois de um tempo, então fez a cirurgia no olho, depois fez no outro, ficou super legal. Não é infrequente o paciente voltar meses depois e eu seguir, nossa, doutor, estava tudo tão bem. E agora o senhor está me dizendo que tem que fazer uma limpezinha na lente. A catarata voltou, Gustavo? O que está acontecendo nesse contexto? Perfeito, Charles. Não, a catarata não volta, a cirurgia ela é definitiva, então uma vez removida a catarata, o paciente está livre disso, né? Mas o que pode acontecer, isso acontece com alguma frequência nos pacientes,
é a opacificação da cápsulazinha que fica atrás da lente, né? Isso. Então, essa cápsulazinha que você está falando, que a gente mantém na hora da cirurgia, né? A gente usa para colocar a lente aí dentro, né? Tá. Essa cápsulazinha ela pode opacificar um pouco e de forma para o paciente ficar mais palatável, a gente fala que a lente ficou suja, né? Então, a gente vai Isso. lá e realiza um laserzinho nessa cápsula, né? E recupera e restaura a transparência ali dos meios. Então, é uma cirurgia definitiva, mas que a lente pode, vamos colocar assim, né, ficar um pouquinho suja e necessitar de um laser para fazer uma limpeza. E é uma vez limpa a lente, ela fica limpa para o resto da vida. Perfeito. Gustavo, uma última pergunta, mais futurística ou mais filosófica? Perfeito. Posso viajar na resposta aqui, né, Pode, Charles? pode viajar na resposta. Não precisa obrigatoriamente ser com base científica, não, mas baseado no teu conhecimento, na tua experiência. A gente vive no mundo pós-moderno, século XXI. Hoje a linguagem é muito Big Data, metaverso, se fala muito em inteligência artificial. Você pensa no futuro, sobretudo em diagnóstico e tratamento de catarata. Passa alguma coisa diferente na tua cabeça? Será se a inteligência artificial vai nos ajudar, por exemplo, a dar um diagnóstico mais precoce ou indicar a cirurgia de maneira diferente ou mais precoce, ou até mesmo mais tardia? Ou será se o conhecimento do ser humano está trilhando uma trajetória tal que muitas coisas diferentes por aí podem vir a partir do que a gente sabe de agora? Gustavo, o que é que se passa pela tua cabeça, pensando mais em diagnóstico, tratamento de catarata e esse mundo digital tão intenso que a gente está vivendo? Entendi. Bom, mas aí você me deu o livre-arbítrio aqui para viajar. Charles, eu acho que o avançar da tecnologia pode nos trazer, de repente, avanços, como a gente viu nas últimas uma, duas décadas na hora da cirurgia. Então, em termos de lente, eu acho que tem muito espaço para melhorar. Alguma, alguns aparelhos, como já tem alguns que fazem a medida da lente de forma mais precisa no intraoperatório, podem tornar isso ainda melhor, né? Eu acho que pode haver espaço para eventualmente alguma questão na parte gênica, que se estuda muito em retina, nas distrofias. Quem sabe se desvenda isso aí, né? Vem um doidão de um Elon Musk da vida aí e ajuda a gente nisso. Então, tomara que isso tudo traga novos horizontes, tomara que eu perca a minha profissão de cirurgião e eu tenha que fazer alguma outra coisa e não de catarata de cirurgia. Então, assim, é um horizonte todo aberto, tomara que venha muita coisa nova, mas eu acho que os avanços mais vão estar relacionados à tecnologia de lentes. Eu não vejo muito espaço para técnica cirúrgica, embora o pessoal da técnica antiga talvez não falasse a mesma coisa, né? Mas há Isso. sempre espaço para melhora, né? Para coisas surgirem Tá. e espero que estejamos aqui para vivenciar tudo isso, que é uma coisa muito excitante realmente. Gustavo, quero que você lance mão agora do teu poder de capacidade de resumo. Se você em 30 segundos pudesse resumir aí nosso bate-papo, quais seriam as mensagens mais importantes que você poderia deixar para a audiência com relação a esse assunto tão importante que é a catarata? Tá, joia. Então, a catarata todos teremos um dia. É um diagnóstico que não deve assustar ninguém. É uma coisa muito facilmente manejada hoje, que traz resultados maravilhosos. Os pacientes se surpreendem positivamente. É extremamente comum ouvir no consultório o paciente falar: doutor, se eu soubesse, teria feito essa cirurgia há muito tempo, Isso. né? E eu acho que o mais importante, Charles, é se tiver catarata, é para procurar o Dr. Charles e o Dr. Gustavo, não é? Eu acho que é o principal disso tudo. Por falar nisso, Gustavo, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, como é que elas se encontram? Fala pra gente. Ah, Charles, eu não sou fácil de encontrar não, viu? Mas Pode ficar à vontade, não sei se você tem algum endereço pessoal, eu onde você tenho, quiser. eu atendo na clínica, na grande clínica ali na Avenida Paulista. Tá, Eu não tenho telefone para passar aqui, mas você que é um cara tecnológico, eu vou dar um jeitinho de colocar aqui no link abaixo. joia. Atendo também no Hospital de Olhos, então é um lugar que está sempre aberto lá para receber as pessoas. Joia.
Olha só, gente, já se passaram 45 minutos e ficaria mais um tempão aqui conversando com o Dr. Gustavo Marino sobre um assunto importante. Gustavo, eu gostaria mais uma vez de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. De maneira gentil e educada, mais uma vez, você disse sim ao nosso convite. Muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado seu conhecimento e experiência. E você, audiência, não fica parado aí, não. A gente fala sobre um monte de assunto importante envolvendo saúde ocular. Você deve conhecer algum parente, algum amigo, algum vizinho, algum colega de trabalho, quem sabe um pai, uma mãe, um tio, quem sabe um avô. Clica aqui nesse aviãozinho e envia esse conteúdo relevante para todas as pessoas que você conhece. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por seu carinho, viu? Por ter Charles, estado conosco essa é noite. sempre um prazer encontrá-lo, seja na feira, nos corredores de hospitais ou aqui digitalmente. É um prazer, meu amigo. Fique bem. Obrigado, obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Gustavo, muito obrigado. Próxima quarta-feira tem mais uma super live tratando de algum assunto envolvendo saúde ocular ou saúde como um todo. Pessoal, beijão para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.